a ilusão. As rachaduras na fundação de nossas vidas geralmente começam como sussurros fracos, quase inaudíveis, fáceis de ignorar. Mas e se você estiver vivendo uma mentira que começa a se desfazer com os sinais reveladores de engano? Era uma pergunta que continuava me assombrando enquanto eu descobria a verdade sobre meu longo casamento. Deixe-me levá-lo de volta ao início desta revelação, uma jornada repleta de engano e desilusão. Como professora primária, minha existência girava em torno de um mundo de risadas inocentes, giz de cera e histórias de bravos cavaleiros e castelos místicos. Meus dias eram previsíveis, envoltos no calor da rotina. Todas as terças-feiras, as reuniões de equipe se estendiam até às 18 horas, reclinadas com a confiabilidade mundana do relógio. Essa previsibilidade se estendia até mesmo ao meu trajeto, garantindo que minha chegada em casa nunca fosse depois das 19 horas. Terry, meu parceiro por 31 anos, sempre parecia carregar um ar de exaustão satisfeita nessas noites. Sua devoção às sessões de ginástica era uma parte inegável de sua rotina, uma parte que eu nunca duvidei. O amor, afinal, tem a ver com confiança, não é? Seus sorrisos cansados e brilho pós-treino eram minha verdade, ou assim eu acreditava. Muitas vezes nos confortamos com a familiaridade, deixando nossos corações encostados nas paredes do hábito. Mas quando o tecido de nossas vidas esconde o engano, a familiaridade se torna uma armadilha que o embala até a cegueira. Então, quando percebi pela primeira vez que as coisas haviam mudado entre nós, talvez estivesse nas pequenas coisas, a maneira como sua risada não chegava aos olhos ou os sussurros das conversas terminavam abruptamente quando eu entrava na sala. O ditado diz que a curiosidade matou o gato, mas e se a curiosidade fosse minha salvação? Tudo mudou quando um retrato de suspeita se pintou em cores vivas na tela da minha vida. Certa terça-feira, me deparei com o recibo enfiado descuidadamente na bolsa de Terry, uma loja de grife que eu sabia que ela nunca frequentava. Foi uma pequena pista, mas acendeu o meu lado cauteloso, o detetive lógico nascido de anos analisando mentiras inocentes de crianças. A coleta de evidências tornou-se uma necessidade. Eu não era mais apenas um marido navegando por seus dias no piloto automático, eu era um homem com um propósito. Em segredo, comecei a montar as peças da Odisseia. O que antes era um idílio agora era uma tempestade que eu tinha que navegar. Cada clique de seu telefone, cada mensagem tarde da noite, cada ausência inexplicável construía as fortificações de minhas suspeitas. No que parecia ser uma realidade alternativa, onde a mulher a quem eu havia prometido minha vida havia construído um mundo de enganos, eu sabia que meus próximos passos tinham que ser realizados com precisão. A preparação tornou-se outro capítulo da história da minha vida, procurei aconselhamento jurídico em conversas silenciosas, tomei medidas para proteger meus ativos suados, estabilizando-me lentamente contra a tempestade que eu esperava que surgiria no horizonte. Enquanto me sentava na encruzilhada da descoberta e da ação, refleti sobre o que levava as pessoas a trair. Foi a emoção do desconhecido? A busca do que parecia perdido na complexidade do compromisso? Minha jornada para descobrir essas verdades estava em pleno movimento, uma tapeçaria de conexão, ocultação e coragem que se desenrolava lentamente. Nesta primeira etapa da minha jornada, encontrei-me vivendo entre dois mundos, a segurança etérea de um passado que eu apreciava e a dura realidade de um futuro incerto. À medida que avançava nas sombras desse mistério, me perguntava o que me esperava nos recessos dessa traição. Eu sairia ileso, mais forte do que nunca, ou as correntes de engano varreriam tudo o que eu amava? O sol mal havia se posto no horizonte quando Mark se viu lutando com a dolorosa descoberta da traição de Linda. 3 décadas de confiança, amor e memórias compartilhadas pareciam se desvendar diante de seus olhos. Mark, um professor de escola primária dedicado, sempre apreciou a estabilidade que sua profissão proporcionava. Seus dias eram previsíveis, um ritmo reconfortante que aliviava sua mente na movimentada dança da vida. Mas agora, ele encontrou consolo na rotina enquanto planejava um curso de ação impensável. A revelação fortuita chegou a Mark em uma terça-feira mundana, um dia muitas vezes marcado por reuniões escolares que se estendiam até o final da tarde. Sua rotina garantiu a Linda que ele voltaria para casa às 19 horas, uma consistência em que ela parecia confiar. A academia se tornou seu santuário reivindicado nessas noites, um refúgio que Mark acreditava ser inocente. Agora, porém, cada esteira, cada máquina de musculação naquela academia sussurrou mentiras para seus ouvidos.
Nas horas tranquilas da noite, quando o sono lhe escapava, Mark meticulosamente montou um plano. Tudo começou com a garantia de sua independência financeira. Contas bancárias, investimentos e bens valiosos tiveram que ser protegidos de serem varridos pela tempestade iminente. Mark consultou discretamente um amigo de confiança que conhecia bem as legalidades dos acordos de divórcio. Um plano foi elaborado, com cada cláusula com o objetivo de garantir que seus ativos suados permanecessem intocados pela traição que ameaçava obliterar seu passado. O cerne de sua estratégia envolvia reunir evidências irrefutáveis da infidelidade de Linda, uma tarefa que Mark abordou com precisão dolorosa. O mês seguinte se estendeu infinitamente, mas se moveu com uma velocidade chocante. Todas as terças-feiras, enquanto seus colegas discutiam planos de aula e eventos escolares, Mark mergulhava em um tipo diferente de reunião. Um investigador particular foi contratado, uma sombra que começou a traçar os passos de Linda enquanto Mark fazia o papel do marido alheio. Na noite de 14 de março, enquanto as sombras se estendiam pela sala de estar, Mark sentou-se sozinho, tomando uma xícara de chá que agora estava fria. Seu coração batia forte enquanto ele clicava em fotografias e documentos cuidadosamente organizados em seu computador, cada imagem um testemunho de mentiras que haviam sido desmascaradas. Sua determinação só se fortaleceu com as evidências. Uma imagem pintada em 7 de março mostrava claramente a teia emaranhada de enganos de Linda, confirmando as suspeitas que ele esperava que estivessem erradas. À medida que os dias se transformavam em noites, a traição reformulou sua percepção das últimas 3 décadas. Pequenos momentos, gestos que antes traziam calor, congelaram com seu novo significado. O final de março prometia uma conclusão, onde os aliados de Mark, advogados, confidentes, papelada resoluta, culminariam em um confronto que Linda não poderia evitar. Ao construir essa nova narrativa de sua vida, Mark foi surpreendido por uma estranha sensação de alívio. Embora a mágoa fosse inegável, a quebra de confiança profunda, a clareza que ele agora tinha era libertadora. Ele escreveu notas, cada palavra cristalizando sua determinação. O diálogo que ele apresentaria a Linda, ensaiado inúmeras vezes sob o disfarce silencioso do anoitecer. Com abril se aproximando, Mark sabia que o primeiro passo estava um pouco além do limiar da fortaleza e da vulnerabilidade. Ele ponderou como se dirigir aos alunos que, sem saber, testemunhariam as consequências, com gentileza e foco. Seu papel como professor, uma figura de estabilidade e cuidado, ele prometeu, permaneceria intocado pela turbulência pessoal. A sala de aula deve ser um porto de calma em meio à sua tempestade pessoal. Mark tirou força de sua determinação, imaginando um futuro diferente que agora era assustador, mas tentadoramente próximo. Seria uma vida reconstruída com honestidade e lealdade, valores que Mark manteve firmes ao longo de sua própria vida e continuaria a ensinar seus alunos, apesar das tribulações pessoais. Ao amanhecer de 4 de abril, a decisão parecia menos fugir e mais recuperar. Ele se preparou para executar sua estratégia, entendendo que finais e começos muitas vezes se disfarçavam um no outro, transformando o caos em uma tela para o potencial. A força silenciosa de Mark ecoou dentro dele, um farol iluminando o caminho a seguir, além da traição e em direção ao renascimento. Com a resolução esculpida em seu coração, Mark olhou para o pátio da escola, onde as crianças brincavam com abandono despreocupado. Sua risada ressoou com a promessa de esperança. Embora sua jornada pessoal estivesse envolta em complexidade, sua alegria era um lembrete vibrante da resiliência inerente da vida. A busca da verdade e da renovação o guiaria, um passo de cada vez, para um futuro que ele agora estava pronto para enfrentar de frente. Parte 3. Uma revelação no espelho. Descobrir a verdade surpreendente sobre a vida dupla de Elaine foi como desvendar uma tapeçaria complexa onde cada fio levava a outro segredo oculto. Para entender completamente o que estava se desenrolando, percebi que precisava de um plano de jogo, uma estratégia que me permitisse manter meu papel como educador escolar enquanto enfrentava secretamente essa crise pessoal. O equilíbrio entre esses papéis duplos exigiu uma abordagem meticulosa. Em meus anos como professor dedicado, frequentemente falei aos meus alunos sobre a importância de entender todos os elementos de uma narrativa, motivações de personagens, conflitos, resoluções. Mal sabia eu que logo estaria implantando essa mesma mentalidade analítica em minha vida. Minha rotina diária fornecia uma estrutura consistente, uma fachada calma sob a qual eu poderia reunir silenciosamente pistas que me levariam à verdade. As tardes de terça-feira foram cruciais.
As reuniões de equipe, que se estendiam até o início da noite, tornaram-se meu álibi inesperado. Eles me permitiram estender minhas perguntas, dando-me vantagem sobre minha programação típica. Muitas vezes eu permanecia na biblioteca após as reuniões, fingindo me perder em recursos educacionais, quando, na realidade, minha mente se agitava com descobertas recentes ou verificava mensagens de um investigador particular. Quando comecei a coletar evidências discretamente, precisava entender o quadro mais amplo. Elaine tinha sua própria rotina complexa, muitas noites eram consumidas por seu exigente regime de condicionamento físico. Depois de seus treinos, ela costumava voltar para casa tarde, alegando exaustão física. Inicialmente, descartei sua fadiga como a tensão natural do exercício, mas agora, conhecendo sua decepção, tudo parecia um ato cuidadosamente selecionado. Foi durante essas noites que minhas investigações deram frutos. Usando as noites, quando Elaine cochilava cedo por suposto cansaço, eu examinava seu mundo digital, e-mails e contas de mídia social. Falha ao traduzir para PT após múltiplas tentativas ou vazio crescente entre nós, que nenhum dos dois havia abordado, mas ambos sentiam. Suas palavras foram honestas, cruas, um apelo à compreensão e reconciliação que me atingiu profundamente em minha alma. Nunca foi minha intenção machucá-lo, ela confessou no bilhete, as palavras ecoando sua sinceridade. Construímos uma vida juntos e anseio pela parceria que já tivemos. Há momentos que não posso ignorar, sentimentos que preciso enfrentar, mas não sem você ao meu lado. O peso de sua carta pousou sobre meus ombros, misturando-se com as dicas anteriores que eu havia discernido, sinais que eu havia interpretado mal ou escolhido ignorar. Uma dança de culpa e empatia se desenrolou dentro, e percebi que o conflito não era apenas de traição, mas de falta de comunicação. O ar ficou mais pesado, o escritório escuro contendo histórias próprias enquanto eu absorvia suas palavras. Cada frase desmantelava a fortaleza que eu havia fortificado com suspeita e mágoa, exigindo introspecção e perdão em troca. Só então, ouvi a porta da frente se abrir. Os passos de Simone eram suaves, inseguros, quando ela entrou na casa. Levantei-me para encontrá-la, a carta agarrada em uma das mãos, a ponte silenciosa entre nós. Ela hesitou momentaneamente ao me ver. Sua expressão era de desconforto e resolução, uma interação complexa de emoções que espelhava a minha. Lucas, ela começou, sua voz firme, mas delicada, enfiando o silêncio entre nós. Eu não esperava que você voltasse para casa tão cedo. Eu também não estava planejando isso, respondi, aproximando-me, segurando a carta levemente como se fosse a própria essência de nossa verdade. Nossos olhos se encontraram e, pela primeira vez em anos, vi a mulher por quem me apaixonei, a mulher com quem prometi viajar pela vida. No momento, o tempo parecia suspender, envolvendo-nos em uma história compartilhada que exigia o que lhe era devido. Simone, eu. Lutei para encontrar as palavras, a frustração de mal-entendidos há muito enterrados emaranhados em meus pensamentos. Esta carta. Eu sei, ela interrompeu gentilmente, um pequeno sorriso rompendo sua compostura. É tudo o que eu precisava dizer. Eu entendo, arrisquei, lutando com uma resolução inesperada. Em algum lugar ao longo do caminho, as palavras importantes não foram ditas. Seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas, e a percepção tomou conta de mim de que esse confronto era um começo e não um fim. Juntos, pudemos navegar pelos mares agitados de nossa história compartilhada e redescobrir o amor que havia sido ofuscado pelos desafios da vida. Ficamos ali, a casa nos cercando em testemunho silencioso, enquanto nosso compromisso tácito com um futuro mais forte e aberto se enraizava. O crepúsculo iminente sussurrou promessas de novos começos e, pela primeira vez em muito tempo, a esperança se entrelaçou no tecido de nossa narrativa. Enquanto a noite envolvia seu abraço reconfortante ao nosso redor, eu a segurei perto, nós dois prontos para trilhar o caminho desconhecido à frente. Nossa história não terminou com traição, mas surgiu com a promessa de redescoberta e reparo. Juntos, entramos na noite que se desenrolava, reacendendo a luz nas sombras do nosso passado. Jason sentou-se em silêncio à mesa da cozinha, olhando para a pilha de papéis à sua frente. O sol do final da tarde lançava um brilho quente pela janela, mas a sala parecia fria e vazia. Sua mente vagou para a semana passada, quando ele finalmente juntou os sinais que estavam lá, mas despercebidos por tanto tempo.
Em retrospecto, parecia quase óbvio, Marla havia se distanciado, sua risada havia desaparecido e seus olhos sempre carregavam um peso invisível. Era o peso de um segredo, agora revelado. Ele se lembrou do comentário casual de seu irmão, sugerindo que Marla passava mais tempo na academia do que parecia necessário, especialmente devido à sua constante queixa de exaustão. A curiosidade de Jason levou a melhor sobre ele, levando-o a instalar um pequeno rastreador GPS no carro de Marla, não porque ele não confiasse nela, mas porque precisava saber o porquê. Afinal, o casamento deles, construído ao longo de décadas, merecia clareza. Como professor de ciências do ensino médio, os dias da semana de Jason eram previsíveis, com as tardes de quinta-feira dedicadas às reuniões do departamento, mantendo-o afastado até o início da noite. Curiosamente, era sempre naquelas quintas-feiras que Marla afirmava ir à academia com um pouco mais de força, ofegante enquanto se arrastava para a cama mais tarde todas as noites. Mas suas suspeitas não eram mais suspeitas, elas haviam sido confirmadas das maneiras mais inegáveis. Pegando o telefone, Jason revisou os registros do GPS, cada ponto no mapa um lembrete do engano que se desenrolou silenciosamente. Ele seguiu as coordenadas na quinta-feira passada, levando-o a um hotel de luxo do outro lado da cidade. Lá, ele avistou o carro de Marla no estacionamento e seu coração afundou. Foi a âncora que o puxou para as profundezas da traição. Ainda assim, ele não a confrontou imediatamente. Em vez disso, ele silenciosamente começou a reunir as informações de que precisava, visitando um advogado discreta e metodicamente protegendo suas finanças. Jason sabia que, quando chegasse a hora, ele tinha que estar preparado para fechar um capítulo de sua vida e começar outro, embora não era uma jornada que ele esperava fazer sozinho. Ironicamente, enquanto fazia malabarismos com o ensino, as reuniões e a coleta de evidências, ele se viu passando cada vez mais tempo em um banco solitário perto da escola. Era um pequeno santuário em meio ao caos em que sua vida havia mergulhado. Os patos na lagoa pareciam oferecer uma espécie de compreensão silenciosa, entrando e saindo da água com uma graça que ele ansiava. Os sinos da escola ecoaram em sua memória enquanto ele se lembrava de como as coisas eram simples anos atrás, quando seu primeiro filho nasceu. Foi dentro dessas paredes que Jason tranquilizou inúmeros alunos sobre seu futuro, encorajando-os em seus próprios momentos de incerteza. Agora, em sua própria incerteza, esses mesmos corredores pareciam zombar dele, cheios de seus próprios conselhos incitando-o a seguir em frente. Quando a quinta-feira chegou, a hora do confronto se aproximava. A bolsa de ginástica de Marla estava na porta, inocente, mas carregada com a verdade que ele não podia mais ignorar. Eles se sentaram um em frente ao outro no café da manhã, Marla tomando seu café, seus olhos disparando para qualquer coisa menos para ele. Era como se ela sentisse a conversa iminente pairando pesadamente entre goles. Marla, Jason começou, sua voz firme, mas tingida com a gravidade do que precisava ser dito, precisamos falar sobre nós. Seus olhos congelaram no meio do olhar, e a fachada que ela manteve por meses se estilhaçou ao seu redor. Talvez ela soubesse que esse momento chegaria, mas essa percepção não fez nada para diminuir o choque de sua chegada. Enquanto conversavam, o ar na casa mudou, uma tempestade de emoções se formando à medida que cada palavra puxava os fios de sua vida juntos. A negação inicial de Marla rapidamente deu lugar a uma admissão chorosa, e o peso de sua honestidade colidiu com a raiva e a mágoa que Jason sentia. Foi uma dança dolorosa e necessária em torno da verdade, e embora Jason tivesse antecipado o que ela diria, ouvi-la foi uma batalha completamente diferente. Jason ouviu, seu coração batendo forte, absorvendo cada confissão com um aceno silencioso. Muitos fatores, como experiências de vida individuais e desafios inesperados, desempenharam um papel no desenrolar. No entanto, dizer isso em voz alta não amorteceu o golpe. O sol estava se pondo enquanto eles falavam, lançando longas sombras enquanto eles começavam a discutir o futuro inevitável. Dentro dessa conversa, em meio a raiva e lágrimas, havia um vislumbre de compreensão. Ambos se afastaram, presos nas correntes da rotina e das expectativas não atendidas. Ao fechar a porta para aquela conversa emocional, Jason sentiu uma estranha mistura de alívio e tristeza. Foi a conclusão de uma longa jornada em que Bob nunca desejou embarcar, combinada com a antecipação instável de caminhos desconhecidos além. As escolhas ainda não eram claras, e um futuro separado era assustador, mas a verdade, inabalável e crua, oferecia a ambos um caminho a seguir, fragmentado, mas possível.
Descobrir segredos enterrados em um casamento de longa data foi algo que nunca imaginei. Depois de 3 décadas unido à mulher que eu achava que conhecia por dentro e por fora, me deparei com uma realidade que não podia ignorar. Com o coração pesado, comecei uma missão clandestina para reunir provas inegáveis da infidelidade de Lara. O processo foi metódico e discreto, os meios para um fim inevitável, eu temia. Por mais de 30 anos, Lara foi minha parceira em todas as coisas, mas agora eu enfrentava a dolorosa verdade de sua traição. Naquela época, eu fazia malabarismos com as emoções ao lado da minha carreira como educador. Meu papel como professor primário me proporcionou um cronograma previsível. A monotonia dos acadêmicos e dos sinos da escola tornou-se meu refúgio. Às terças-feiras, as reuniões se arrastavam até a noite, permitindo-me uma pequena janela para escapar da contemplação. Eu raramente chegava em casa antes das 7, permitindo que Lara e eu tivéssemos breves momentos antes de sua exaustão relatada assumir o controle. Seu recém-descoberto entusiasmo pela aptidão física parecia drená-la completamente, e agora eu me perguntava se esse cansaço era genuíno. Na solidão silenciosa da minha mente, elaborei um plano. À medida que cada evidência revelava sua duplicidade, uma tapeçaria de engano se desenrolava diante de mim. Nosso cenário financeiro exigia exame, guardei meus bens com uma ferocidade que não sabia que possuía. Os passos pragmáticos foram cruciais, mas emocionalmente torturantes. Cada nova descoberta foi mais profunda, mas paradoxalmente reforçou minha determinação de enfrentar o que quer que estivesse por vir com clareza e respeito próprio. À medida que o dia do acerto de contas se aproximava, Lara permaneceu alegremente inconsciente da tempestade que eu me preparava para liberar. As fotos íntimas, as mensagens com carimbo de data e hora, elas pintaram uma narrativa vívida demais para ser negada. Minha determinação endurecia a cada momento que passava, visões de um futuro fraturado temperado por vislumbres de uma vida reconstruída. A interseção do passado e do presente turvou minha percepção momentaneamente, mas não minha determinação. Entrando em ação, eu sabia que o confronto era iminente. E então chegou a hora. Confrontar Lara inverteu o roteiro de nossas vidas. Sua descrença inicial rapidamente se transformou em defensiva, uma enxurrada de inverdades manchando sua consciência. Lancei as bases para nossa despedida, uma inevitável consequência de seu caminho desviado. Minhas evidências cuidadosamente selecionadas desvendaram sua fachada. Não ofereci nenhum compromisso, permanecendo firme no precipício de uma nova existência. A mulher diante de mim, uma estranha adornada com características familiares, era agora apenas um capítulo definido pela traição. As consequências serviram como conclusão e começo. Meu coração aprendeu a reconciliar o amor com o amor perdido. Com a dissolução de nossa união, veio a percepção da força pessoal, de redefinir a vida em meus próprios termos. A traição foi profunda, mas iluminou um caminho para a libertação. Ao encerrar este capítulo, lembro-me de que a traição, por mais dolorosa que seja, abre caminho para uma compreensão renovada do próprio valor. Se você achou minha jornada tão intrigante quanto assustadora, considere se inscrever neste canal. Junte-se a mim enquanto exploramos mais histórias de resiliência, transformação e o espírito humano no seu melhor.